A mensagem que vamos compartilhar aqui essa noite sobre o tema Conectados. É uma sequência do que compartilhamos pela manhã, conexões. Agora vamos compartilhar sobre conectados. E o texto que nós acabamos de ler, a oração de Jesus, chamada ou reconhecida como a oração sacerdotal do sacerdote dos sacerdotes. É uma oração que diz respeito aos discípulos daquela época e a todos os discípulos em todos os tempos, e nos alcançou. Glória a Deus por isso. A oração de Jesus foi respondida e a igreja cresceu e continua acrescentando em toda a terra, e nós somos parte desta resposta. Um tempo atrás nós tivemos aqui na igreja João capítulo 17, versículo 21, como um dos temas do ano, né? Este ano nós estamos com Apocalipse 21, 5, mas tivemos e compartilhamos tantas mensagens poderosas que nos abençoou com o seu conteúdo deste tema. Agora, conectados. E para compartilhar essa palavra, eu quero aqui relembrar algumas coisas com vocês. Alguns vão relembrar, outros nunca nem ouviram falar do que eu vou dizer aqui. Mas esses dias mesmo eu estava comentando com a pastora Hélida como que um aparelho chamado smartphone englobou tantas outras conexões, ou tantos outros aparelhos que nós tínhamos, necessários para as nossas atividades, ou até mesmo não muito necessários, mas alguns de muita necessidade. Logo eu me lembrei, porque eu estava vendo um programa que mostrou um rádio-relógio. Quem lembra do rádio-relógio aí? Os que lembram do rádio-relógio, os irmãos estão assim, com o tempo já bem passado de vida, né? Igual eu. Eu me lembro que eu dei para a pastora Hélida um rádio-relógio de presente de aniversário. Que coisa mais linda, gastei maior grana com rádio-relógio para despertar a gente de manhã, né? Mas tinham outros equipamentos, gente. O gravador era importantíssimo, né? Primeiro foi o gravador de fita cassete para gravar as coisas, depois foi o gravador, aquele gravador de voz eletrônica, que levava um equipamento. Hoje está no celular, não é? O GPS para colocar no carro, tinha GPS para colocar no carro, porque antigamente era tudo dos mapas. Eu me lembro que eu viajava e tinha que ficar olhando no mapa para saber onde era tal lugar, e preocupado se o mapa não estava desatualizado. Todas as vezes que eu ia viajar, tinha que comprar um mapa atualizado para não se perder. A gente ficava comprando aqueles almanaques da 4 rodas e outros, que eram oferecidos para você conseguir viajar com as atualizações. Hoje, no smartphone, você está conectado. E interessante, e a conexão é tão forte que ela já identifica onde você está. Você tem lá, quando você chama o Maps, por exemplo, no smartphone, ela pergunta do lugar onde você está, e você permitir, ele vai te localizar ali e te mostra o melhor trajeto, a melhor rota, se está com engarrafamento, se é mais distante ou menos distante, e aí você pode escolher a rota, como chegar lá. Além disso, lógico, tem o telefone, eu, poucos dias atrás aqui eu compartilhei com vocês que o primeiro telefone da minha casa era daquele do discão, Que coisa! Quando não tinha telefone, a gente tinha que pedir o vizinho para fazer uma ligação, era tão difícil as coisas. Hoje, todos vocês aí, tem gente que tem até mais de um número de telefone. Tem equipamentos de smartphone que chegam a ter 4 possibilidades de chips. Meu Deus do céu, é muita vontade de falar, não é? Muita vontade de estar conectado, para não perder nada. Aí alguns compram chip da operadora tal, para não ter problema de conexão com ninguém, não é? E aí aqueles quadriband, coloca lá 4 chips num smartphone.
Mas são tantas funções para estar conectados no smartphone. Se a gente queria ler um e-mail, tinha que entrar num PC, agora está na palma da mão, não é? Se você queria mandar uma mensagem, tinha o bip. Quem sabe que era o bip? Eu andei com aquele negócio na cintura, eu trabalhava com aquilo. Você recebia um bip, pip, 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 pip. Aí lá você olhava, né, a mensagenzinha, tinha que ir lá no telefone, ligar para a central para receber a mensagem, o recado. Não existe mais bip, aparelho de museu, não é? Tinha isso. Agenda eletrônica, ou até agenda de papel. Me lembro que tinha um BlackBerry. Alguém já trabalhou com BlackBerry, aquele de ponto para você escrever, né? A gente ia fazer uns negócios para a empresa, aí tinha que digitar tudo aquilo no tecladozinho e mandar a informação naquele equipamento, que já era muito avançado para a época. Telefone, não é? Eu já falei aqui. Bússola. Um dia desse eu descobri que o meu smartphone tem uma bússola. Não é? Eu, quando era criança, eu tinha tanta vontade de ter uma bússola, mas estava fora das minhas possibilidades. Hoje eu descobri que tem no telefone. Tem aparelho de pressão, tem aparelho para medir a oxigenação, não é? Tem tanta coisa, tudo para nos manter conectados. Nós estamos na época dos conectados. Esses dias eu estava fazendo uma ligação pelo WhatsApp, por meio de uma câmera, com o meu tio que mora lá em Belo Horizonte. Parecia que a gente estava conversando, eles deitado assim, debruçado mais ou menos no sofá, e eu na minha casa, né, conversando como se estivéssemos no mesmo ambiente, conectados. Coisa de ficção científica que a gente assistia naqueles filmes Jornada nas Estrelas, né? Ainda não chegou aquela fase da pessoa entrar naquele lugar, desaparecer aqui e aparecer lá, né? Mas nós já podemos falar nessas coisas. E já existe um equipamento, nós não temos aqui ainda no Brasil, mas que é no telefone, ou melhor, essa funçãozinha de tela é aqui, então fica igualzinho aquele filme de ficção. E agora, olha aqui, eu tenho um equipamentozinho aqui no meu pulso, que mede o meu batimento, quantos passos eu dei. Ele me informa se eu tenho que fazer alguns movimentos, determinada hora que eu estou muito parado. Alguns têm os melhores do que o meu, inclusive. Tem equipamentozinhos desse aqui que chega a ser quase R$5.000. Isso aqui substitui tanta coisa, não é? Nós estamos controlados e conectados. E podemos compartilhar. Quando pego essas novidades tecnológicas deste tempo, que estão a nosso favor, estão na palma de nossa mão. Alguns até criam teorias da conspiração, né? De que nós estamos sendo vigiados, controlados, daqui a uns dias nós vamos ser monitorados assim, assim, assado. E a Bíblia, né, também deixa respaldo para esse tipo de interpretação nos últimos tempos. Mas eu espero que nós já tenhamos sido arrebatados no Senhor. Glória a Deus. Quem quer ser arrebatado aí, amém? Isso, vocês estão devagar. Vocês querem ser arrebatados mesmo, irmãos? Quem quer ser arrebatado aí, diz glória a Deus. Nós somos batistas, mas podemos dar glória a Deus, né? Conectados com o céu. É assim que nós vamos ser arrebatados com o Senhor, para estar com Ele em glória. Então essas teorias da conspiração, queridos, que vai ter o 666, a besta, o falso profeta, eles já estão ativos aí, mas nós não seremos controlados por eles. Nós somos do Senhor. Um dia desse eu vi uma pessoa dizendo para mim assim: olha, eu não vou tomar vacina. Eu falei: mas por que a senhora não vai tomar vacina, minha senhora? Não, porque eu não quero ser controlada. Eu ouvi falar aí que tem os negócios que tem dentro da vacina que controla a gente, e vão começar a dizer o que vai acontecer com a gente. Irmãos, se fosse para ser controlado, não era a vacina que eles iam utilizar. Eu acredito que aqui no Brasil a coisa mais fácil deles utilizarem para nos controlar não seria uma coisa tão tecnológica como essa. Era só colocar nos robôs, no feijão e no arroz. Não era mais fácil? Não tem necessidade, era só colocar no meio do arroz lá. Você ia comer, né? Embora lavar lá um arrozinho parecendo arroz, mas era um nano robozinho, você ia engolir, estava dentro de você. Pronto.
um feijão. Não precisa dessas coisas. Nós já comemos tantas coisas transformadas, não é? Poderia ser no frango, poderia ser em alguma coisa que leva a soja, porque tem soja modificada, transgênica. Meu Deus, é muito pior do que a vacina. Então, nós temos que ter consciência, queridos, que nós estamos em um tempo que podemos utilizar, e temos que utilizar, das conexões e das oportunidades para aproximar os relacionamentos, para fazer acontecer o reino de Deus na terra. E para isso, nós precisamos conhecer como estar realmente conectados. Primeiro, nós precisamos estar conectados com Deus. Precisamos estar conectados com Deus. Não vai adiantar nada, queremos fazer o reino de Deus, virmos a querer usar as tecnologias neste tempo, mas se não houver, como compartilhamos pela manhã, conexões, uma eficiente conexão com Deus. E a eficiente conexão com Deus é estar permanentemente conectado com a vida eterna. Mas para que venhamos a ter ou estar conectados com Deus, nós temos que tomar uma decisão de estar conectados. O Senhor Deus não obriga ninguém a estar conectado com Ele. Ele oportuniza. Ele nos dá a chance. Mas pastor, como que é isso? Usar essa palavra seria uma apropriação indevida para falar de nosso relacionamento com Deus? Não, são palavras. O fato é que nós precisamos estar ligados com o Senhor. Eu me lembro quando eu estudava no seminário ainda, lá nos idos dos anos 90, e o professor de filosofia da religião, ele estava falando sobre estarmos ligados com Deus. Não havia essa possibilidade de conexão ainda. Estavam lançando aqui no Brasil aqueles celulares de tijolão, né, que andava na cintura assim, né, a gente andava até meio de lado para carregar aquele peso. Eu me lembro que eu comprei um celularzão daquele, né, Deus me deu uma oportunidade, e na época que eu me casei, eu troquei por um guarda-roupa, uma geladeira e um fogão, de tão caro que era. Né, era um troço caríssimo. Sim, esqueci, e ainda um guarda-roupa. Então, eu vendi aquilo e comprei essas coisas todas, quase mobilei minha casa, tão caro que era. Mas era o que estava acontecendo naquela época. E ele disse o seguinte, fazendo analogia, ele fez com analogia com o rádio, que era o que era próprio para aquele tempo. Nós precisamos estar ligados à estação geradora. E aí ele disse que, né, com aquela coisa da sintonia do rádio lá, você vai até achar a estação, não vai ter ruído, não vai ter barulho, e imediatamente você vai ouvir o que está sendo gerado lá na estação, vai chegar a você. É assim que nós precisamos estar conectados. Hoje, nós temos os meios eletrônicos, digitais, conexões, não é, por pulsos, não é, por cabos, rádio, micro-ondas, satélite. Nós temos todas as possibilidades de estarmos conectados no mundo. Mas e com Deus? Com Deus é uma decisão. E precisamos. Olha o que diz a palavra do Senhor, João capítulo 15, verso 12. Quando trata da conexão com Deus. E é importantíssima. Diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Ó, Jesus se apropriando de uma analogia para aquele tempo. Eu estou fazendo a analogia do smartphone e de todos os equipamentos que ele um dia acabou. Não é? Eu me lembrei de um que é possível que alguns de vocês tenham andado nas caminhadas. Era um negócio que colocava no ouvido com uma fita que ficava do lado. Eu esqueci até o nome do negócio agora. Mas era, para os mais modernos, os iPods, né? Mais caros. Mas era o tal do Walkman. Está aí na rua, né? Vocês andaram com aquela meia soquete de tênis, com Walkman no ouvido, todo cheio de estilo, uma fita que só rodava uma música, porque não tinha muita possibilidade. Hoje os celulares alcançam aí YouTube, você tem um número tremendo de músicas,
não é? Eu me lembro que a gente andava com a fita cassete daquela, via só aquelas 12 músicas, e às vezes quando eu viajava com aquilo, você ficava viajando horas e horas, ouvindo só aquelas. É uma bênção, né? Então, Jesus usou a analogia da videira, a árvore ou a planta que dá uvas, a árvore de frutas. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. E aí, quando eu parei para pensar nisso, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, porque existe a videira falsa. Uau! Temos que tomar cuidado com isso. É possível que em algum momento você acha que está conectado com Deus, tomou até a boa decisão de estar conectado com Deus, mas se conectou na videira falsa. Ele é a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E outra coisa que eu achei interessante aqui: se não dá fruto, corta. Mas se dá fruto, corta também. Só que corta com cuidado para dar mais fruto. De qualquer forma, o Senhor Deus está trabalhando conosco para melhorar, para que não fiquemos aquém da expectativa divina, não é? Cuidado com as conexões equivocadas. Achar que está conectando com Deus, está conectando com outra coisa. E temos que muito mesmo avaliar isso em nossa vida. Eu já vi pessoas, por exemplo, compartilhando em suas mensagens, mandando para outras pessoas em suas conexões, mensagens achando que era de Deus, mas não era de Deus. Pensamentos espíritas, com ideologia diferente das Escrituras Sagradas, compartilhando pensamento budista, hindu. Um dia uma pessoa tão, eu pensava assim, uma pessoa tão de Deus, assim, espiritual, mas por uma falta de sabedoria cometeu um gafe enorme. Mandou para mim um pensamento de Mahatma Gandhi, pensamento hindu, não é? Focado nas religiões lá do hinduísmo, pautado em Shiva, e era até uma mensagem bonita, mas com a conexão com a videira falsa. As religiões são videiras falsas. Mas pastor, religiões sim, todas elas, até o cristianismo. Jesus não mandou criar cristianismo, Ele nunca mandou fazer cristianismo. A palavra, o sufixo ismo quer dizer religião, e a religião é humana, parte para o lado falso do servir a Deus. Nós não estamos em religião, nós estamos em Cristo Jesus, aleluia. Isso é diferente. A religião tem dogmas, a religião tem procedimentos, a religião tem seus próprios pressupostos, definições que não são descritas nas Sagradas Escrituras. E nós somos da palavra, por meio da palavra e do Deus da palavra. Então, nós somos da verdadeira videira. E para estar conectado com a verdadeira videira, Jesus deixou bem claro que é preciso uma decisão pessoal. É sua. A religião, inclusive, faz com que as pessoas se conectem com Deus por meio da religião. Eu estava assistindo um documentário numa TV francesa, esses dias atrás, uma TV católica, falando sobre o avanço missionário na Índia, da igreja e os problemas do enfrentamento do cristianismo na Índia. Não é? As pessoas que são os Dalits, não sei se eu estou falando certo, Josué, eu acho que é isso mesmo, não é? Elas estão propensas, ou são propensas a muito mais aceitar o cristianismo, porque é uma religião que prega a igualdade. Havia uma discussão filosófica na Índia muito grande, está acontecendo isso lá, não é? Agora antes da pandemia, exatamente sobre o crescimento do cristianismo no meio dos indianos, por causa disso, principalmente nessa casta que é inferior, porque lá o sistema de castas é o sistema da divindade hindu. Então aquelas pessoas que eram massacradas,
que não tinham nenhuma possibilidade de subir na vida, agora pelo cristianismo são considerados iguais, e isso dá uma motivação. As relações entre eles melhoraram, passaram a valorizar uns aos outros, e até mesmo espiritualmente aconteceram coisas tremendas, depoimentos fantásticos de pessoas católicas que foram curadas de câncer, doenças incuráveis lá na Índia, e isso espantavam aquelas pessoas, e eles mais ainda aceitavam a mensagem da igualdade. O cristianismo prega a igualdade. Jesus falou que não pode fazer acepção de pessoas. Só que não é só isso, não é? Nós não estamos pautados só na igualdade, é muito mais do que isso. É que as pessoas se tornam importantes no reino de Deus. Nós não temos só uma mensagem da igualdade, nós temos uma mensagem da fraternidade, da irmandade. Nós somos os filhos de Deus, discípulos de Jesus. E a coisa é muito maior do que meramente a religiosidade fala. Uma vez que decidimos estar conectados com Cristo como um ramo, está em conexão com a videira, entenda isso. O ramo passa a ser videira. É tremendo, é fantástico. E é exatamente para isso que Deus nos chamou. Não foi apenas para sermos iguais como seres humanos, Ele nos chamou para ser família de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí você vê uma apropriação indevida da palavra de Deus, não é? Lógico, correta, mas em uma mensagem falsificada. Embora o crescimento seja grandioso, mas a mensagem, ela está fazendo uma curva na verdade. Por outro lado, as oportunidades que Deus está dando para essas pessoas, é que uma vez que a verdade se apresenta, ela os libertará. João 8,32. Então, Jesus falando, se vocês se calarem, as pedras clamarão. Então pode chegar a mensagem verdadeira até por uma ideologia falsa, mas a questão não é a ideologia, o que vale é a mensagem. E se ela entrar no coração do homem, Jesus promove a verdadeira libertação. E o que está acabando acontecendo é que muitos hindus estão se convertendo ao Senhor, e a igreja hoje na Índia é uma igreja muito grandiosa, principalmente por meio dos grupos pequenos, que são chamados as células. Que coisa fantástica que Deus está fazendo no mundo, não é? Não vai ficar a mensagem de forma nenhuma escondida, velada. A religiosidade tenta falsificar o modus da pregação, mas a palavra permanece, pois ela é a inerrante palavra de Deus. Então, o que nós precisamos? De uma boa decisão. A boa decisão é receber a Jesus na vida, não só como uma mensagem gloriosa de igualdade, um grande profeta, uma palavra como uma palavra libertadora, mas sim uma palavra de vida para a vida. E é isso que nós precisamos. Uma vez que estamos conectados com Deus, vamos avançar um pouco mais, nós precisamos também estar conectados com o céu, que é a morada própria de Deus, e de onde emanou toda a bênção, e emana toda a bênção de Deus para a nossa vida. Então, estar conectados com o céu é uma necessidade para nós. Malaquias capítulo 3, versos 8 até o 12, a palavra de Deus fala que Ele vai derramar dos altos céus as bênçãos. Então nós precisamos estar conectados. Há um texto sagrado, não é, de Salmos, no número 73, versos 25 e 26, o salmista diz assim: a quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão até fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O salmista avança nesse entendimento. Olha, tanto tempo atrás,
na revelação de Deus nisso aí. Nós precisamos estar conectados com o céu, e é uma necessidade. Por quê? Porque o nosso Senhor está lá. É lá que é o trono de Deus Pai, enquanto o Espírito Santo está como templo morando na casa que somos nós. Nós somos o templo do Espírito. Mas Deus Pai, o Senhor dos governos, das direções, está sentado no trono. E nesse exato momento, ainda na eternidade, como Ele apregou para nós, Cristo está sentado à sua direita e por nós intercede. Ele diz: voltarei para o Pai, mas deixarei com vocês um outro Consolador, que vos conceda o consolo. Então nós precisamos ter esse entendimento. E para estar conectado com o céu, exige de nós uma ação do pensamento. Paulo falando em Colossenses capítulo 3, verso 2, e aí a nossa mente, não é, a nossa razão, que governa o nosso corpo, que coordena o nosso corpo, deve estar entregue ao governo de Deus, para que venhamos a agir da seguinte forma para estarmos conectados com o céu: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Tem uma outra tradução de Colossenses 3:2: pensem nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Então, nós temos que direcionar o nosso pensamento, e aí cabe-nos uma disciplina de vida espiritual, uma disciplina em Deus. É preciso, necessário, que a nossa maior intensidade de atividade seja o céu, as coisas do alto. Nós precisamos privilegiar o reino de Deus em detrimento de qualquer outra atenção. E aí eu quero aqui chamar a sua atenção para algumas coisas que o Espírito Santo quer falar com você essa noite. Por exemplo, se for para você buscar a Deus ou assistir televisão, orar ou assistir televisão, ler a Bíblia ou assistir televisão, qual que você escolhe? É para você pensar. Se for para você orar, ler as Escrituras, falar com o Senhor, ouvir Deus por um tempo, qual que você escolhe? O Senhor ou as conexões da internet, o TikTok, os sites, o Instagram, não é? Ou, sei lá, tem tanta coisa hoje que não dá nem para citar todos. WhatsApp. Uau, qual que você escolhe? Snapchat. Qual que você está escolhendo? Deus está perguntando a você. Ele já sabe. Mas às vezes pode ser que você e o seu pensamento se esqueceram. Se for para você buscar o Senhor no templo, estar presente no templo, você vai privilegiar o Senhor nessa busca de conexão com o céu, ou você vai procurar a diversão, vai para a praia, para o parque, andar de bicicleta, uma caminhada, fazer um esporte, andar na praia. Qual que você escolhe? Se for para você ir para o reino de Deus num culto abençoador que vai cair exatamente em horários, né, que vão tomar de você algumas coisas para participar da mesa do Senhor, você vai para participar da mesa do Senhor, ou escolhe, se tiver a opção, de ir para um churrasco, um almoço, uma visita para almoçar na sua casa, ou se relacionar com alguém em algum aniversário. Qual que você escolhe? E inúmeras outras possibilidades que o Espírito Santo fala com você. Conexão com o céu, estamos conectados com o céu, queridos, é a única opção do discípulo de Jesus, pois faz parte de sua vida. Olha o que o salmista acabou de falar aqui: eu tenho nos céus outra coisa senão o Senhor, e na terra não há mais nada que eu deseje senão também o Senhor. Então, é aquilo que Paulo falou: estando vivo ou estando morto, eu sou do Senhor. Não vou negociar a minha fé. Existe uma frase que eu encontrei hoje, que diz assim, ó: fé, aí falando sobre conexão, né? Fé é como o Wi-Fi, invisível, mas tem o poder de conectar com quem você precisa.
Nosso Wi-Fi espiritual é a fé. E para estarmos ligados no céu, nós precisamos de fé. Nós precisamos investir nisso. E para finalizar, estar conectado, além de estarmos conectados com Deus é uma decisão, além de estar conectados com o céu é uma necessidade, nós precisamos também, pois é reino de Deus, estar conectado com as pessoas. Pois estar conectado com as pessoas é o estilo natural de vida da igreja, é o estilo de vida da igreja. Pois é o estilo de vida de Jesus, ele veio para com uma conexão pessoal com as pessoas, um investimento nas pessoas. E interessante que quando Jesus falou em Mateus capítulo 16, verso 19, para entregar a nós a chave do céu como igreja, veja bem, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, ou seja, conexão, estamos conectados, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Está em nosso poder, o poder de conexão, de conectar as pessoas ao Senhor. Nós temos as chaves, o key, ou a password, que é a senha é Jesus. Nós temos. E precisamos fazer isso, não é? Os networks, as nossas afinidades, os relacionamentos que o Senhor nos permite com as pessoas, elas precisam de Jesus, e nós precisamos privilegiar em nossos contatos, sempre compartilhar Jesus, orar para que o Senhor, o Espírito Santo, oportunize-nos uma chance para indicar o caminho. Você sabe por quê, queridos? Nós precisamos aprender a trabalhar com o Espírito Santo. Às vezes nós queremos fazer o trabalho dele, e o trabalho dele ninguém vai fazer tão perfeito quanto ele. Nós podemos até tentar, mas vamos cometer uma grande gafe, pois só ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é, uma vez a pessoa estando convencida do pecado, da justiça e do juízo, indicar o caminho verdadeiro, Jesus. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos pregar essa boa nova chamada Evangelho, essa notícia maravilhosa. Este caminho está a seu alcance. Como é que iremos dar oportunidade para que o Espírito Santo convença as pessoas? Por uma vida testemunhal extraordinária, compartilhar os nossos testemunhos de vitória, os nossos testemunhos de vida. Não precisamos pedir e nem implorar, e nem exigir, e nem falar que a religião de ninguém está errada, porque na verdade não existe religião certa, só existe Jesus, que é o correto. Então, quando se entra na discussão de religião, catolicismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, só acaba em guerra, como está lá em Israel nesses tempos agora. Só acaba em quebra de conexões. Não haverá mais ninguém conectado. Mas quando tem vitória, quando tem bênção, quando tem saúde, quando tem vida, quando tem amizade, afinidade, tudo que a palavra de Deus prega como princípio da benignidade, da convivência, o fruto do Espírito está vivo em nós, não existem barreiras para as conexões. Sabe, nós precisamos viver Jesus. Jesus quebrava as barreiras, levando saúde para as pessoas, leprosos, enfermos de toda sorte, mortandade, ele curava e ressuscitava os mortos, tinha sempre uma palavra de vida, tinha um ombro para acalentar, recebia crianças, adultos e idosos. Jesus era o Senhor da conexão, e por isso mesmo alcançou um número extraordinário de pessoas, e esta bênção chegou a nós. Portanto, queridos, estar conectado é a forma de trabalho no reino de Deus. É o nosso modus operandi. Deve ser como nós precisamos estar em atividade, por meio de nossos Giavites, usando os meios eletrônicos que estão na palma das mãos, que vocês usam até durante o culto, até mesmo para assistir o YouTube, e algumas vezes até não para isso. Mas
estão conectados o tempo todo. E eu quero finalizar com uma frase popular, diz assim: quem quer, olha que tremendo isso, quem quer faz acontecer, pois quem quer dá um jeito e não uma desculpa. Vou repetir. Quem quer faz acontecer, pois quem quer dá um jeito e não uma desculpa. Dá um jeito e não uma desculpa. É o que nós precisamos fazer. O Senhor nos deixou todas as ferramentas. O autor dessa frase é desconhecido, não se sabe quem é. Deu-nos todas as ferramentas, a palavra, a vida testemunhal, meios eletrônicos, o templo, as amizades, nossa casa com os nossos amigos, meios eletrônicos hoje que nós podemos compartilhar. A questão toda é querer fazer acontecer. Qual tem sido a nossa escolha? Vamos colocar de pé, por gentileza. Glória a Deus que hoje à noite você fez a boa escolha. Você fez a boa escolha de estar presente, mesmo em tempo de pandemia, para ouvir uma palavra de alerta. O Senhor espera de você dar um jeito. Dá um jeito para que a causa que Ele depositou nas suas mãos seja realizada. E nós precisamos dar um jeito, queridos, no agir e no contribuir, investir. Não podemos sonegar nenhum investimento no reino, sabendo que as coisas de Deus precisam da nossa conexão. Inclusive até mesmo conectar nossas finanças à área da expansão do reino de Deus. Eu quero orar com você essa noite. E por gentileza, põe a mão à altura do seu peito. E deixe o Espírito Santo atuar em sua vida. Nós estamos nesse tempo de afastamento físico, as pessoas estão longe umas das outras. Mas nós temos a oportunidade de nos aproximar, fazendo uso da boa estratégia. É só querer. E querer, como diz também um outro ditado, é poder. Senhor, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por falar conosco, conectados no Senhor, pensando, trabalhando o nosso pensamento nas coisas do céu, ligados às necessidades das pessoas, por meio, ó Deus, da direção do Teu Espírito, vivendo. O Senhor nos ajuda a avançar para fazer acontecer o Teu reino já. E que a fé, Senhor, nos mova, seja o nosso meio de relacionamento com o Senhor e com as pessoas. Nos abençoe nisso e nos ajude a experimentar o melhor de Deus neste tempo. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.